Portanto, então, pessoas muito controladoras não necessariamente são pessoas livres que conseguem fazer exatamente aquilo que elas desejam, aquilo que seria as suas escolhas originais naquele momento, mas elas estão respondendo a uma necessidade heterodeterminada, a uma situação externa. Para essas pessoas, os momentos difíceis, como os que nós estamos vivendo, são muito mais complicados de serem digeridos e absorvidos, já que as situações, basicamente, os fatos, definem a sua experiência interna. Elas passam a se identificar com aquela experiência. Então, por exemplo, uma tristeza não é somente um sentimento que vai passar daqui a pouco, mas ela se torna essa tristeza. Uma angústia quanto ao que vai ocorrer daqui a pouco e que decisões tomar se torna basicamente algo absoluto na vida dessa pessoa, trazendo muitas das vezes um sentimento de desespero ou de encurralamento ou de estreitamento existencial. Ou seja, o controle excessivo é diferente da liberdade de escolha. Escolher é poder dar novas asas à visão da realidade, é criar uma nova realidade percebida a partir de como a nossa consciência visa o mundo e as experiências que nós vivemos. Portanto, se você possui muitos óculos existenciais para olhar cada experiência favorável, agradável ou difícil da vida de diversas maneiras, você tem mais opções de escolhas. Dependendo de como você observa, sente, experimenta ou pensa aquele processo que você está vivendo, você vai ter uma nova visão dessa realidade, ou mais alargada, lhe gerando aprendizagens e enriquecimentos, ou não, quando essa pessoa não consegue dar novas cores a essa realidade. Como dizia uma propaganda antigamente, precisar de determinadas coisas nós não precisamos. Nós não precisamos tomar um bom vinho, não precisamos ir num bom restaurante, poderíamos passar a vida inteira sem determinados prazeres. A necessidade ou as necessidades iriam reger a nossa vida. Temos a necessidade de nos alimentar, mas poderíamos comer praticamente uma variação pequena de alimentos para que mantivéssemos a nossa vida e a nossa subsistência física até o final dos dias. Mas são as escolhas, a maneira como vamos nos alimentar, a forma, o jeito é que vai diferir e vai colorir as nossas experiências, trazendo vida a elas. Portanto, aí deixamos de ser regidos pelas necessidades ou pelas situações que nos afligem apenas, para podermos dar uma coloração especial e própria a elas. Nunca como antes, nesse momento, estivemos tão próximos de perceber a nível coletivo e agudo esse processo de impermanência da vida, o qual muitas das vezes lutamos imaginando que podemos fazer planos longínquos, imaginando que a vida vai estar sempre presente, ou por fazermos inúmeras coisas que achamos que devemos fazer, não escolhemos o essencial, aquilo que nos torna nós mesmos e faz com que possamos aproveitar o tempo do agora, o momento presente, que é onde a vida se dá. Heidegger, um filósofo alemão, dizia que a ansiedade significaria possibilidades de vidas não vividas. É muito interessante isso, porque ele nos faz pensar no quanto abrimos mão de viver tudo aquilo que poderíamos estar vivendo com o outro, com nós mesmos, porque nos entulhamos de afazeres, de objetivos, de questões muitas das vezes determinadas de fora para dentro e não de dentro para fora.
Quanto mais podemos ser autodeterminados e podemos escolher no que pensar e de que forma vamos avaliar aquela realidade, mais poder detemos no sentido de nos alinhar à vida e poder acompanhar o fluxo dela de forma a otimizar as suas possibilidades e fazermos acordos com a vida. Nesse momento, estamos tendo a oportunidade, por exemplo, de trabalhar a paciência em não podermos realizar todos os nossos desejos da forma como queremos, em poder, num espaço geográfico pequeno, descobrir tantas possibilidades que antes pareciam quase inimagináveis, como se todas estivessem distantes e precisássemos sempre correr e correr atrás de alguma coisa para sermos felizes. Nesse momento onde algumas pessoas perdem o emprego, outras passam a ganhar bem menos dinheiro, também podemos encontrar novos valores, o valor de que a vida é mais importante do que qualquer outra perda, e nem sempre vivemos assim. Muitas das vezes preferimos não perder questões materiais, patrimoniais, poder, status, questões ligadas à vaidade do ego, e abrimos mão do valor principal da vida ou da nossa própria vida, das nossas escolhas originais. E fazemos isso da maneira mais tranquila e absurda possível. Fazemos isso com encaixe na sociedade que não chama atenção, porque podemos estar muito bem profissionalmente, podemos estar muito bem economicamente, mas não nos cuidando no nosso desenvolvimento integral, nos nossos reais projetos de vida, naquilo que de fato nos é essencial e dá sentido à nossa missão nessa existência. Também temos que trabalhar a flexibilidade nesse momento, porque a cada dia uma nova decisão, não sabemos como será o amanhã, a semana que vem. Isso já faz parte da vida comum, mas nem sempre entramos em contato, porque estamos querendo controlar, e quando o controle não dá conta, precisamos achar um culpado, um responsável, como se a vida não fosse marcada por essa impermanência constante, por essa mudança constante, que nos gera, sim, novas possibilidades, novas alegrias, e um existir muito menos entediante. Quantos momentos não passamos na nossa vida de inseguranças, de desesperos, de não saber para onde ir, qual o melhor caminho, com que pessoa ficar, se abro mão disso ou não abro? E é exatamente nesses momentos, nos momentos de vazio, quase que total, nos momentos do nada, ou do silêncio absoluto, ou das nossas confusões internas, que podemos realmente nos encontrar. Como me dizia um grande amigo, nós só nos encontramos porque nós nos perdemos. Então, poder viver essa experiência da angústia, da insatisfação, e ter que gerar e criar esperança, nos traz uma resiliência e uma possibilidade de encararmos a vida de uma forma muito mais forte, de encontrarmos criativamente muito mais soluções para as nossas dificuldades e problemas, e até de podermos escalonar o valor exato de cada experiência difícil que vivemos. Quantas vezes nós demos tanto valor a situações tão banais, tão ridículas, né, que pouco importavam para o nosso crescimento, quanta energia, quanto aborrecimento nós gastamos em situações que não tinham muita importância, porque não conseguíamos escolher em que nos aborrecer, o que era mais importante e o que não era importante, aonde dedicar a nossa energia e aonde não dedicar a nossa energia, em que perdíamos o tempo de vida gastando de uma maneira fútil, ou nessa nossa sociedade do espetáculo, onde nós
nos tornamos apenas imagens, muitas das vezes, e nos mostramos como imagem e muito pouco reais, muito pouco aquilo que realmente nós somos. Hoje já não conseguimos mais postar tantas viagens, fotos, a não ser as antigas, bonitas ou impressionantes, porque o que vivemos é o que vivemos e nem sempre nos orgulhamos ou gostamos disso. Mas essa é a nossa realidade no momento. Uma realidade que nos abre a possibilidade de escolher olhar para a vida de formas diferentes, encontrar novos sentidos e poder tomar novas decisões. E neste ínterim encontramos a questão do indeterminismo que vivemos nesse instante de uma forma bem exacerbada, mas que também nos é comum na nossa vida. Os modelos das ciências naturais, por exemplo, prevêem uma concepção mecânica e determinista do mundo. Determinismo esse que muitas das vezes, por termos tanto domínio de determinadas áreas ou de conhecimento, achamos que podemos controlar, por exemplo, a imagem de Deus ao nosso gozo próprio, ao nosso desfrute. Podemos imaginar que as pessoas podem nos servir também como desejamos, e aí podemos usá-las de forma a alcançar, por fim, os nossos resultados e objetivos. Mas o indeterminismo é marcado basicamente pela multifatoriedade das condições que regem a vida. E no modelo mecânico e determinista, que serve, por exemplo, para as ciências naturais, como para um engenheiro que vai construir uma ponte dentro de uma relação de causalidade simplista, entre a reprodução de determinadas experiências que elas devem poder seguir da mesma maneira, desde que as condições sejam mantidas. Isso funciona bem, num cálculo estrutural, por exemplo, para um prédio, mesmo assim com grandes riscos e possibilidades de várias situações que intervêm, como a qualidade do cimento, da areia, do ferro, do local, do clima. Mas no modelo indeterminista, que compõe basicamente a vida dos seres vivos, especialmente as nossas vidas como seres humanos, nós podemos dizer que somos multideterminados, pelas nossas experiências de vida, pela forma como pensamos, como sentimos cada situação que vivemos e como significamos as nossas experiências. Isso vai determinar o nível de consciência que nós temos, o padrão de pensamento recorrente e a nossa forma de perceber a realidade e, portanto, os nossos comportamentos. O indeterminismo rege a nossa vida. Por exemplo, nunca imaginávamos que iríamos conhecer tal ou tal pessoa de uma forma planejada. Às vezes o grande amor das nossas vidas acontece numa esquina onde você encontra uma pessoa, quando você conhecia tantas e até desejava se envolver com uma delas, mas a vida nos carrega e nos leva para uma direção, e isso é absolutamente indeterminado. O que nós temos de poder é como vamos lidar com esse processo indeterminado que nos lança lado a outro, trazendo novas e novas possibilidades de fechamento ou de abertura da vida. Por isso que na sociedade ocidental, onde tentamos deter tanto controle dos processos, muitas das vezes não respeitamos os nossos limites. Queremos sempre superá-los, alcançar sempre um novo e um novo e um novo resultado, a ponto de nos sacrificarmos muitas das vezes, não nos respeitando em nossas possibilidades, enquanto que alguns filósofos orientais nos dizem que respeitar e compreender os nossos limites não é um processo de restrição na vida. É quando nós respeitamos esses limites, é que nós nos abrimos às nossas reais possibilidades,
quando nós aceitamos as nossas experiências, quando nós damos conta que nem tudo é para nós, nós não podemos tudo, é que nós vamos realmente perceber o que gostamos, o que queremos e o que realmente podemos. Esse é o nosso grande poder. Eu espero que nesse momento de inspiração e de renovação constante de esperanças, tal como uma fênix, nós possamos encontrar novas medidas e descobrir novos valores para a vida não só presente, mas para a vida futura, de forma que o nosso amadurecimento possa crescer, trazer um grau de resiliência construtiva e gerar formas novas de encarar o mundo, de resolver novos problemas, de encontrar novas saídas.